Olá, pessoal. Olá, Psis. Sejam bem-vindas, bem-vindos à Semana da TCC. Tem muito conteúdo legal vindo por aí. E para estruturar esses conteúdos, eu tentei pensar nas minhas principais dificuldades na prática clínica, desde que eu comecei, as dificuldades que eu enfrento até hoje também, o que eu preciso sempre estar ali relendo, revendo para conseguir melhorar a minha prática diariamente e oferecer o melhor para os meus pacientes. Isso tudo eu vou compartilhar com vocês ao longo dos próximos dias. Espero que vocês gostem. Se tiver ideia aí de algum conteúdo, alguma coisa que você gostaria que fosse compartilhado no perfil, ou até mesmo durante a semana da TCC, não deixe de mandar, envia por direct, nos comentários aqui no vídeo. Vai ser muito interessante saber um pouquinho sobre o que vocês estão vivenciando na prática clínica também. Eu acredito que tem muita coisa que a gente vai se identificar nas dificuldades, que são dificuldades comuns, que às vezes a gente pensa que só a gente passa. Então, por exemplo, dificuldade de formular o caso, de planejar as sessões, em relação à adesão dos pacientes. Poxa, meus pacientes não estão aderindo tão bem às tarefas de casa, será que o problema é comigo? Mas, todos nós enfrentamos isso em algum momento da prática clínica. Então, a semana da TCC é para a gente revisar alguns conceitos, repensar sobre as nossas principais dificuldades, estudar um pouquinho e ver que nós não estamos sozinhas, não estamos sozinhos nesse mundo da psicologia clínica, da psicoterapia. Eu sou psicóloga, me formei na PUC em 2015. Depois fiz o mestrado em psicologia, cognição e comportamento, finalizei em 2019 e esse ano agora estou começando o doutorado também no mesmo programa da UFMG. Fiz também uma pós em gerontologia e finalizei esse ano uma pós em terapia cognitivo-comportamental. Psis, para a gente começar a nossa semana do TCC com chave de ouro, eu preparei um material com conceitos básicos da TCC. Vou mostrar aqui, falar um pouquinho sobre esse material para vocês. Eu percebi, eu quis trazer esses conceitos básicos por perceber que tinha muitas pessoas que se inscreveram e que estão de fato começando na TCC, estão buscando entender melhor os conceitos básicos, o que é a TCC, e para a gente colocar na prática, a gente tem que entender bem, dominar bem os conceitos básicos da teoria. Eu tentei trazer de forma assim bem geral mesmo, então é como se fosse um resumão. Vocês vão perceber que aqui nas páginas tem muito conteúdo escrito, mas é porque a ideia era gerar um material que fosse útil para vocês usarem no dia a dia. Então, eu poderia usar slides com poucas frases, é mais atraente na hora de olhar durante a apresentação para quem está assistindo, mas a ideia não é essa, a ideia é que seja algo que vocês possam de fato usar na prática. Depois vocês me contam se gostaram do material. Quem estiver usando, assistindo os conteúdos aqui, postem também, me marquem lá no Instagram. Então, pessoal, a terapia cognitivo-comportamental tem como base o modelo cognitivo, e esse modelo cognitivo, a gente fala muito disso, é basicamente o seguinte: ele pressupõe que o pensamento disfuncional, então aqui nessa imagem, por exemplo, o pensamento disfuncional que influencia o humor e o comportamento do paciente é comum a todos os transtornos psicológicos, independente se é depressão, se é ansiedade, o que for. O que vai ter presente ali é, de fato, padrões de pensamentos disfuncionais. Quando as pessoas aprendem a avaliar seu pensamento de uma forma mais adaptativa, mais realista, prática, elas conseguem ter uma melhora no seu estado emocional e no comportamento. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que está diante da situação de ter que falar em público. Podem surgir pensamentos do tipo: eu vou gaguejar, vai me dar branco, e se me perguntarem alguma coisa que eu não souber responder, por aí vai. Esses pensamentos têm uma visão negativa dessa situação. Então, eles vão provocar quais tipos de emoções ali, quais emoções surgem relacionadas a esses pensamentos. Emoções que são geralmente desagradáveis. Então, pode surgir um medo, uma tristeza, a pessoa pode se sentir ansiosa, pode se sentir frustrada, até mesmo com raiva de si mesma. Consequentemente, o comportamento vai ser alterado, porque essas emoções estarão presentes em uma intensidade muito grande.
e aí essa pessoa acaba, de fato, não conseguindo falar bem, acaba tendo insônia antes, não consegue se concentrar na hora de estudar. Isso tudo por conta desses conteúdos dos pensamentos aqui. Mas vamos supor que essa pessoa, naquele momento ali, ela já tivesse a habilidade de se questionar. Mas espera aí, quais as chances reais disso acontecer? Mesmo que aconteça, será que vai ser uma catástrofe tão grande assim? De que outra maneira que eu posso ver essa situação? Falar em público realmente é incômodo, realmente é difícil para mim, porém, eu posso usar estratégias para evitar que algumas coisas aconteçam. Eu posso ter uma colinha ali do lado para caso me dê branco. Quem nunca gaguejou antes? Se eu gaguejar, eu posso fazer ali, usar algo de bom humor para descontrair e voltar no foco. Então, se a pessoa consegue questionar os pensamentos negativos que surgiram, ela vai olhar para essa situação de uma outra forma. As emoções vão se acalmando também, vão surgindo outras emoções e, consequentemente, o comportamento também é alterado. Então, encarar a experiência a partir de uma nova perspectiva, que é isso, vou encarar a situação, então, de falar em público como um desafio, que vai ser difícil sim, mas que eu vou tentar me preparar, vou pensar em estratégias para que seja um pouco mais leve. Isso pode levar a comportamentos mais funcionais e saudáveis. Então, essa pessoa provavelmente conseguiria se concentrar mais para estudar, para se dedicar, conseguiria dormir bem, conseguiria ter mais controle de si ali durante a apresentação. Geralmente a gente usa imagens como essa, ou até mesmo desenha ali, escreve para explicar sobre o modelo cognitivo com o paciente. Então, situação, pensamento, emoção, comportamento. Na TCC é trabalhado também em um nível mais profundo de cognição, que são as crenças básicas do paciente sobre si mesmo, sobre o seu mundo e as outras pessoas, e sobre o futuro. O que é isso, então? É a tríade cognitiva, a famosa tríade cognitiva, a visão que eu tenho de mim, a visão que eu tenho do mundo e a visão que eu tenho do futuro. Quais as minhas crenças relacionadas a cada um desses pilares aqui. Por que isso é importante? Vamos pegar um exemplo, a ansiedade. Se eu tenho uma visão de mim, que eu sou vulnerável, que eu estou em perigo, que eu sou frágil, e vejo o mundo como um lugar hostil, perigoso, olha só, isso é uma combinação que, de fato, vai me deixar mais ansiosa. E aí, junto com isso, a minha visão de futuro é que o futuro é algo incerto, catastrófico. Então, olha esse contexto. Eu tenho a crença de que eu sou vulnerável, de que eu vou enfrentar qualquer perigo no futuro, a qualquer momento, e que o mundo é um lugar hostil, é um lugar perigoso. E aí isso está relacionado, por exemplo, com transtornos de ansiedade. A gente sempre vai tentar entender qual que é a tríade cognitiva do nosso paciente. O que ele acha de si, o que ele acha do mundo, quais as regras dele sobre o futuro. Então, a TCC é uma abordagem terapêutica estruturada, desenvolvida pelo Aaron Beck, um dos livros principais que a gente usa, livro da Judith Beck, que é este daqui, muito bom. Esse daqui é outro livro que eu gosto bastante também, Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental, um guia ilustrado, tem alguns videozinhos bem legais, mas tem muitos outros livros bem interessantes, tem muito artigo com conteúdo muito bom. Então, é uma abordagem terapêutica estruturada, diretiva, com metas claras e definidas, focalizada no presente e utilizada no tratamento dos mais diversos distúrbios psicológicos. Por que isso aqui é o central e é muito importante da gente saber? Porque o geral é a terapia cognitivo-comportamental, ela busca compreender sobre os padrões de pensamentos, de comportamentos, as emoções que estão mais ativadas naquele momento, para auxiliar o paciente a, a questionar e a reestruturar esses pensamentos, para conseguir ter uma rotina mais leve, uma mudança comportamental. Mas a gente não pode esquecer que ela é sim estruturada, diretiva e com metas. Então a gente tem que elaborar metas com o paciente, o que ele gostaria de alcançar. A gente tem que pensar nas metas, nos nossos objetivos com o paciente, na fase inicial do tratamento, na fase intermediária e na fase final do tratamento. O foco é no presente, mas isso não significa que a gente ignora o passado.
Inclusive, a gente vai precisar trabalhar essa história de vida, pegar esses dados do passado para entender por que o paciente tem essa visão de si, essa visão do mundo, essa visão do futuro. De onde que vem esse padrão de pensamentos negativos ali. Então, isso aqui é o básico para a gente entender o que é fazer a terapia cognitiva na prática. Tem que ter esses itens aqui, vamos assim dizer, né? Qual que é o objetivo da TCC, então? Produzir mudanças nos pensamentos e nos sistemas de significados. O que é sistema de significados? Das crenças dos pacientes, evocando uma transformação emocional e comportamental duradoura. O tratamento ele está baseado em uma formulação cognitiva. As crenças e estratégias comportamentais que caracterizam um transtorno específico. Como assim, Natália? O paciente ele vai começar a se abrir ali para você, a contar a história de vida dele. E a gente tem que ficar o tempo inteiro com a nossa escuta já apurada para perceber, peraí, isso daqui que esse paciente está me contando é um pensamento automático, isso aqui já é uma regra, já é uma crença intermediária, é uma crença central. Esse fator aqui da história de vida, será que foi um fator que ocasionou alguma coisa? Então, é já pensar aí no que o paciente está te contando ali, que já te faz entender melhor o modelo cognitivo do paciente, o funcionamento cognitivo do paciente. É isso que a gente faz na formulação cognitiva. Então, desde o primeiro encontro com o paciente, a gente já começa a construir essa formulação. A gente já começa a entender qual que é a visão que ele tem de si, do mundo, quais são as regras, os pensamentos, quais momentos da história de vida que foram mais marcantes e estão relacionadas com a formação dessas crenças. E aí, a decisão de quais técnicas eu vou usar, o que eu vou fazer daqui para frente, é sempre com base na formulação cognitiva. Então, quando a gente não sabe o que fazer durante o tratamento, a gente tem que voltar ali, na formulação cognitiva, ver se a nossa formulação está bem feita, se não está, quais dados a gente precisa. A gente está sem informação sobre as crenças intermediárias, vamos, então, na próxima sessão, ter o foco nisso, em tentar entender quais são as crenças intermediárias daquele paciente, quais são os principais problemas, quais são as principais dificuldades, por aí vai. E a emoção, ela vai ser muito importante durante o tratamento com a TCC, porque a emoção é como se ela fosse uma mensageira, com a função de indicar a presença de pensamentos ou crenças associadas. A gente percebe que os pacientes têm dificuldade em diferenciar o que é pensamento do que é emoção. Às vezes traz isso muito misturado e alguns têm, inclusive, mais facilidade de identificar emoções intensas. Essas emoções, elas vão funcionar como sinalizadores para a gente, de fato, para nos guiar, porque se surgiu uma emoção intensa ali, a gente tem que trabalhar em cima disso para descobrir quais pensamentos distorcidos estavam associados. Então vamos aos pensamentos automáticos disfuncionais. Eles são cognições, ideias, imagens que passam rapidamente por nossas mentes quando estamos em meio a situações ou relembrando acontecimentos. Então, às vezes, na hora, diante daquela situação lá de falar em público, o que passa na cabeça da pessoa é uma lembrança rápida de alguma vez que ela travou para falar em público, que ela percebeu alguém rindo, que gaguejou demais. Às vezes não é um pensamento em si, pode ser uma lembrança, pode ser uma imagem, já prevendo, gaguejando, travando as pessoas rindo. Isso tudo encaixaria ali como pensamentos automáticos disfuncionais. E achei até legal que uma psicóloga, numa supervisão, falou assim comigo: nossa, eu não tinha parado para pensar que os pensamentos automáticos podem surgir como formato de imagens, de lembranças. E aí eu achei que aquilo interessante, que aquilo me virou a chavinha de assim, gente, eu não tenho falado muito sobre isso, porque para mim isso é uma coisa que eu li, entendi, absorvi, e eu tenho que começar a trabalhar mais, a citar mais isso nas supervisões, porque faz diferença, inclusive com os pacientes. Às vezes, na hora da gente explicar para os pacientes, a gente deixa passar batido, que pode ser uma imagem, pode ser uma lembrança. E isso é muito importante para o paciente conseguir identificar quais os PAs que surgiram ali, os pensamentos automáticos. Então, o que Beck percebeu? Que existiam erros na lógica dos PAs e de outras cognições, de pessoas com problemas emocionais, que aí é o que ele chama de processamento da informação. Como assim? Pensa o seguinte, a maneira que a gente processa as informações no dia a dia, a maneira que a gente interpreta, ele conseguiu perceber que existiam erros nessa lógica de interpretação. Então, vamos pegar essa imagem aqui, ó. É como se esse círculo azul
fossem já as crenças negativas que a pessoa tem, e aqui do lado de fora, diversas informações, diversos dados do dia a dia, diversos acontecimentos. Percebam que aqui há um formato que encaixa exatamente com a informação 3, com o retângulo vermelhinho. Então, é como se no dia a dia a pessoa estivesse mais atenta, percebesse mais justamente as informações que encaixam ali direitinho na crença. Então, esse diagrama demonstra como os dados negativos são processados imediatamente. Então, tudo o que reforçaria a crença nuclear, vamos supor que essa pessoa tem uma crença nuclear de fracasso, de desamparo. É como se cada pequena situação do dia a dia que reforçasse essa crença, que tem a ver com essa crença, isso já é processado de forma mais rápida. A pessoa já percebe, já tem o foco atencional maior para essas situações. Então, um dia que eu não consegui fazer uma pequena atividade, que eu errei em tal coisa, essa pessoa ela vai falar assim, poxa, tá vendo? Ó, é como se ela tivesse mais atenção para isso, ignorasse situações que provam o contrário, e até em casos que consegue perceber situações que provam o contrário, acaba achando ali uma outra desculpa para, de novo, encaixar, porque foi só daquela vez, não foi tão importante assim. Então, esse diagrama ele demonstra como os dados negativos são processados imediatamente, fortalecendo a crença nuclear, enquanto os dados positivos são desconsiderados, transformados em dados negativos, ou não percebidos. Isso é muito importante. Usar essa imagem é interessante com os pacientes, porque é explicar justamente isso para eles. A forma que a gente interpreta situações está relacionada com a maneira que a gente se sente, com as emoções que surgem. E a nossa interpretação dessas situações está enviesada. Já está, é como se fosse uma visão já um pouco viciada. A gente já está mais atento, o nosso foco atencional está naquilo que reforça as crenças que eu tenho sobre mim. E é bem interessante de ter isso em mente na hora de perceber quando o paciente conta sobre situações que reforçam a crença, o quanto que ele ignora esses outros dados. Isso é interessante da gente sempre avaliar. Então, o que são as crenças intermediárias? A gente estava falando ali dos pensamentos, processamento da informação. As crenças intermediárias são ideias, conceitos e certezas incorporadas ao longo da vida. Elas podem surgir em forma de atitudes, regras e pressupostos. Exemplo, é terrível falhar. Preciso sempre me dedicar muito. Se eu não for ao máximo, então eu fracassarei. Se eu trabalhar com muita dedicação, então eu vou me sair bem. Então, tem tanto regras, pressupostos e atitudes negativos, disfuncionais, quanto funcionais também. A gente tem que trabalhar para entender quais são esses pressupostos dos pacientes, e eles estão muito relacionados com os comportamentos que são mais difíceis de serem alterados. Um exemplo de um paciente que tenha como pressuposto que, como eu vou falhar, é melhor nem tentar. Se alguma coisa for muito difícil, é melhor eu desistir para não falhar, porque falhar é terrível. Então, inclusive, isso vai prejudicar no andamento, na adesão do paciente à terapia. São pacientes que a gente tem que explicar tudo isso muito bem desde o início, criar uma relação terapêutica, um vínculo terapêutico muito importante. Porque senão esse paciente vai acabar sabotando a terapia, vai acabar desistindo, por pensar assim, se for difícil demais, é melhor eu desistir. E sempre, desde o início, tentar trabalhar essa questão da relação terapêutica. E as crenças centrais, que a gente tanto fala sobre na TCC, são como verdades absolutas que geram sofrimento psicológico. São compreensões duradouras tão fundamentais e profundas que frequentemente não são articuladas nem para si mesma. A crença de desamparo, a pessoa tem uma clareza irracional, inconsciente, de que é incompetente e será sempre um fracasso. Um exemplo de pensamento automático: eu sou fraco, eu não faço nada direito, eu sou um fracasso. Na crença de desamor, a pessoa tem a certeza de que será rejeitada. Então, sou diferente, sou estranha, as pessoas não vão gostar de mim, ninguém gosta de mim. E a crença de desvalor, a pessoa acredita ser inaceitável e sem importância alguma. Sou mal, não tenho valor nenhum, eu sou cruel,
Eu não, é como se a pessoa realmente achasse que é alguém que não tem importância nenhuma, nem para si, nem para ninguém. Então, nesse exemplo aqui, eu trouxe essa arvorezinha porque é uma forma da gente conseguir pensar sobre as crenças nucleares, crenças intermediárias e pensamentos automáticos. Então, as raízes é como se fossem as nossas crenças nucleares. A raiz não é o que alimenta a árvore, não é o que nutre toda a árvore. Então, as crenças nucleares é o que estão ali nutrindo os nossos pensamentos, é o que está alimentando os nossos pensamentos, emoções, comportamentos, a nossa maneira de interpretar. Por isso que a gente tem que chegar na raiz, que a partir da compreensão dessa raiz que a gente vai conseguir entender um pouco sobre os pensamentos que surgem lá no topo da árvore. Só que, assim como raízes de árvores, a raiz ela é mais inacessível, ela é profunda, ela é mais resistente. Então, essa é a parte que a gente vai trabalhar mais no meio da terapia mesmo, na fase intermediária. E aí a gente tem o tronco da árvore, que é o que dá sustentação e é o que tem um papel intermediário ali entre a raiz e as folhas. É justamente o papel das crenças intermediárias, é esse papel intermediário entre as crenças nucleares e os pensamentos que estão surgindo. E aí os pensamentos é o que é mais acessível, o que é mais fácil da gente acessar, da gente descobrir ali com o paciente, por isso que é a parte inicial ali da terapia, e são mais numerosos também, assim como as folhas em uma árvore. Essa metáfora da árvore é legal até para usar com os pacientes também. Para falar de emoções com os pacientes, é legal a gente usar a metáfora da onda, para o paciente lembrar que essa emoção ela não vai durar para sempre, assim como uma onda, ela vai ter um pico ali, mas ela vai se desfazer também. E o melhor é a gente surfar essa onda da emoção, né? E aí aqui eu coloquei alguns pontos sobre o que é considerado importante no terapeuta da terapia cognitivo-comportamental. Tá ali no material, não vou ler esses itens aqui com vocês para não ficar muito grande o vídeo. Tem aqui os princípios da TCC também. Eu também não vou entrar com detalhes nessa parte aqui, vocês podem conferir no material, tem no livro. É fácil de achar sobre isso em artigos também, para não ficar muito cansativo aqui. São esses os conceitos básicos que eu queria trazer para vocês hoje. E eu acho que o mais importante é entender que o papel do terapeuta cognitivo comportamental, de todo psicólogo, na verdade, é, antes de tudo, escutar e acolher aquele paciente. Se dedicar para aquele paciente de uma forma genuína, estar verdadeiramente presente ali. Então, gente, não se preocupe tanto em estar lembrando conceitos, técnicas durante a sessão. Preocupe-se em realmente se dedicar ao paciente, em estar verdadeiramente presente ali para esse paciente, em oferecer o seu melhor para ele durante o atendimento. Então, a aliança terapêutica ela é essencial, e ela é desde o primeiro momento. Ser gentil com o paciente, demonstrar realmente uma empatia verdadeira com ele durante aquele momento. Então, desde o jeito que a gente dá o primeiro oi para o paciente, que a gente reage a algo que o paciente disse, se a gente demonstra impaciência, isso vai afetar a relação terapêutica. Então, é tentar criar um vínculo de acolhimento para que o paciente entenda que ali é um lugar sem julgamentos, é um lugar que ele pode ser ele mesmo, sem se preocupar com nada, e que é um lugar de aceitação genuína. Eu acho que, em geral, é isso que eu queria passar para vocês nesses primeiros conceitos. E amanhã, quinta-feira, a gente tem o vídeo sobre o nosso dia 1. E eu vou enviar também material em PDF para vocês, alguns outros materiais. Tem muita coisa legal para os próximos dias. Não deixem de conferir, porque eu tenho certeza que vocês podem aproveitar muito isso na prática clínica. Um beijo para vocês, aproveitem para me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, Psico Mais Confiante, no YouTube também, inscrevam-se no canal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem responder no e-mail, podem mandar no Instagram. Aproveita para estudar, para rever os conceitos, para repensar aí nos seus casos. Um beijo.